Nesse momento, a temperatura média aqui na Grande Florianópolis é de 18 graus. Estamos em meio ao inverno e nessa época do ano aumenta as dores nos pés e tornozelos. E calçados inadequados podem causar lesões. O alerta é do ortopedista especialista em pé e tornozelo, Dr. Mário Adames, que está conosco para quem acompanha no rádio e na internet. Dr. Mário, uma boa tarde, tudo bem? Obrigado por nos atender. Boa tarde, é um prazer e agradeço pelo convite da CBN Diário para a gente poder conversar sobre as patologias do pé. Primeiro para entender, né, por que essa dor aumenta justamente durante o inverno? A gente tem dois fatores. Um é o fator fisiológico, que é a posição do pé em relação ao solo, as retrações musculares que acontecem mais frequentes com o frio, as lesões musculares e a sobrecarga que acontecem com a baixa da temperatura. E fatores físicos, que seria externo, que é o uso de sapatos inadequados, que às vezes podem machucar um pouco ou fazer alguma pressão, e essa pressão pode levar a uma mudança da forma de pisar ou uma entorse de tornozelo, por exemplo, que pode levar a um problema mais sério no segmento do paciente. Tem pessoas que têm predisposição a esse tipo de problema, ou seja, que sofrem mais que outras. Tem o perfil também do paciente, a partir de que idade, se é homem, mulher. As mulheres elas têm uma facilidade um pouquinho maior de ter lesão, porque elas têm uma elasticidade um pouquinho maior, então a, a atividade mais forçada no inverno, com um sapato que não proteja bem o pé, não alinhe bem o pé ao solo, pode facilitar principalmente entorses ou pisadas inadequadas e sobrecarga em regiões do pé. Pode, por exemplo, machucar um joanete ou fazer uma sobrecarga e fraturas de estresse em algumas mulheres na menopausa. No homem, a gente tem já uma tensão maior, uma sobrecarga, uma musculatura mais forte, e aí pode levar a uma sobrecarga com uma atividade mais forçada. Então, a gente tem que reconhecer a capacidade que a gente tem para fazer uma atividade física para não ter uma lesão mais grave. Se desse para, pelo menos, trazer as características ou recomendar justamente esse calçado ideal. Claro que para os idosos tem uma característica específica, mas como que dá para apresentar essas informações sobre o calçado ideal? A gente tem que, basicamente, pensar que a gente tem três tipos de pé. Um que é o pé chato, que todo mundo sabe que é aquele pé plano. Outro que é aquele pé mais alto, que a gente chama de pé cavo, e o pé normal, que é o alinhado, que não tem nenhum desvio de eixo. Então, a gente, primeira coisa, tem que reconhecer que tipo de pé a gente tem, e aí o sapato tem que compensar isso. Então, se eu tenho um pé neutro, não precisa fazer compensação. Se eu tenho um pé cavo, eu preciso melhorar essa pisada, que ela é um pouquinho mais para fora, jogando mais para dentro. E se eu tenho um pé plano, eu tenho que tirar a sobrecarga do primeiro raio da parte medial para a lateral. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que ver. Segundo, é ver, principalmente, paciente que tem diabetes, que tem alguma alteração de sensibilidade, se os sapatos não têm textura reforçada por dentro, dobrada, que possam levar a feridas, por causa da perda de sensibilidade. Essas feridas podem levar a uma mudança de carga. E naqueles pacientes onde eles querem fazer atividade mais forçada, uma atividade mais intensa, esse sapato tem que ter um acolchoamento para você pisar, e ele tem que, aí sim, solado, tem que ser um pouquinho mais duro para fazer o rolamento desse peso e não fazer sobrecarga desmodável. E aí cada pé aí tem uma característica específica para a gente poder proteger com o sapato. Existem casos, então, que o paciente ele tem que buscar uma loja especializada até para fabricar um calçado especial ou em lojas que já tem esse tipo de atendimento, não, aquele calçado convencional não serve? Existe, né, por exemplo, principalmente pessoas que têm alguma malformação
congênita ou teve algum trauma e aí houve uma mudança do aspecto da pisada, ele tem que, às vezes, desenvolver um sapato específico. E uma outra coisa importante é aquele atleta que quer fazer atividade de alto impacto. E aí a gente, vamos dizer assim, hoje todo mundo sabe que existe o Michael Jordan, e aí você quer usar o tênis do Michael Jordan, né? Você tem que ter o Michael Jordan, o peso dele para tipo de pisada dele, para a estatura e para a atividade que ele fez. Então, esse tênis tem um valor, né, para a proteção de uma pessoa de perspectivas de atividade e de peso muito parecidas com o dele. Então, é importante saber que os sapatos eles têm uma vida útil do tênis ciclo, mesmo ele tendo bom aspecto, às vezes ele já perdeu a capacidade de absorção de impactos da atividade que a gente faz. E o tratamento? Ele, claro que vai variar de paciente para paciente, mas geralmente tem questão que envolve medicamento, cirurgia, o que dá para tentar diminuir a dor ou deixar esse paciente mais confortável, além, claro, do cuidado com o calçado que a gente está frisando bastante. É importante que o paciente ele tenha o controle, principalmente da sua musculatura. Um dos grandes causadores de dor no pé é a contratura da musculatura posterior de panturrilha e de coxa. Isso vai levar uma sobrecarga em quase todas as regiões do pé, uma doença muito comum, como a fasciite de plantar ou aquelas dores, principalmente das mulheres, que acontecem nos dedos dos pés. Isso já consegue se tratar com bom alongamento. A fisioterapia é um coadjuvante no tratamento das patologias do pé que funcionam muito bem, desde que tenha uma boa analgesia. Analgesia não quer dizer que a gente tem que tomar medicação de forma exclusiva, e sim pela controle, mas a gente tem que, de novo, usar a fisioterapia para poder tirar a tensão, a melhora da forma de pisar, a reconhecer a capacidade que o paciente, a pessoa tem para fazer uma atividade. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer atividade longa, às vezes minha capacidade de atividades pequenas, e aí tem bloqueios, ciclos diferentes de caminhada, corrida, de impacto. Isso tudo é importante a pessoa reconhecer sua característica física e de aptidão a uma atividade física. E por último, quando nada disso faz efeito, quando a gente já tentou todas as saídas, todas as medidas, aí a gente começa a conversar sobre cirurgia. Seria o último, então, o último recurso para evitar chegar nesse ponto, né? Exatamente. A cirurgia é eu sempre digo para meus pacientes assim, todo tratamento conservador que eu fizer num paciente, eu ainda posso indicar uma cirurgia. Toda cirurgia que não der certo do meu paciente, que a gente tem que ter isso em falar para o paciente, não é que todas as cirurgias vão dar certo, apesar da gente querer isso, o paciente querer isso, o médico querer isso, elas também têm complicações. Isso é inerente do ato cirúrgico e isso só tem outra coisa a fazer, outra cirurgia. Então, quando eu consigo resolver um problema de forma conservadora, sem cirurgia, é muito melhor para o paciente, muito melhor para o segmento dele, corporal e de vida. Doutor Mário Adames, médico ortopedista, especialista em pé e tornozelo, muito obrigado pela atenção conosco, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é um prazer ter conversado com os ouvintes e com vocês no TBM e fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez.